E eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existirem, está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Pedro escreve à igreja da dispersão. Pedro escreve à igreja que estava no exílio. Pedro escreve aos gentios. Pedro escreve àqueles que estavam debaixo de perseguição, aqueles que estavam sendo perseguidos por judeus, aqueles que estavam sendo perseguidos por romanos. Eles estavam sendo caçados, eles estavam sendo mortos por professarem uma fé num único Deus, declarando que Jesus é Senhor, e também estavam declarando fé e confiança única e exclusivamente na graça de Deus. Então, os judeus perseguiam os cristãos porque eles queriam levar os cristãos ao judaísmo. Então eles falavam, não é esse negócio de graça, precisa da lei, precisa observar a lei. Então eles ficavam trazendo ensinamentos para a igreja dos gentios. E os romanos perseguiam os cristãos da dispersão por declararem que Jesus Cristo era o único Senhor da vida deles. Então eles tomavam bomba dos dois lados. O povo pelo qual Jesus nasceu e foi rejeitado, e depois isso fica para a matéria aí que os irmãos podem ensinar vocês, sobre até que ponto os judeus rejeitaram Jesus, e também do império que dominava o mundo da época.
Mas note que Pedro está chamando a atenção deles para que eles se esforçassem. E nos versículos que nós lemos, ele fala 2 vezes: esforcem-se, vocês precisam se esforçar. E ele fala o quê? Para que vocês não fiquem ociosos e infrutíferos. Então a preocupação de Pedro é que os irmãos, vivendo no exílio, se tornassem ociosos e infrutíferos. Há pouco tempo atrás, tinha um cantor aí famoso, que morreu, que ele tinha a dancinha da ociosidade. Né? Você via as pessoas fazendo assim, davam um passinho para assim, né? Estão lembrando assim? Os caras dançavam, pareciam uns monstrinhos dançando assim, né? Então, assim, o pessoa ociosa é meio Walking Dead, é um morto-vivo. Pessoa ociosa, em vez de trabalhar, dá trabalho. A pessoa ociosa vê problema em tudo. A pessoa ociosa fica: isso aqui não está bom. Eu não gostei disso. O teto podia ser verde, né? É verde? Não, não é verde não, né? Sou daltônico não, né? O teto podia ser azul. Não, essa cor não está legal. Porque esse piso, né? Então, assim, a pessoa ociosa, ela fica olhando coisas irrelevantes. A pessoa ociosa se preocupa com coisas que não vão acrescentar nada no reino de Deus. Não vai contribuir para o amadurecimento. Ela não contribui para o crescimento. Então, a palavra de Deus, professada pelos apóstolos, tem a preocupação de que os irmãos não vivam ociosamente. Então, às vezes, o seu muito trabalho te faz ocioso. As suas muitas atividades faz de você uma pessoa ociosa e infrutífera para o reino de Deus. Por isso, Pedro, ele fala com veemência sobre se esforçar. Então, ele mostra, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Ele começou essa carta falando sobre a fé, falando sobre a justiça e falando sobre a graça. Ele começa essa carta lembrando os irmãos que não é pela minha força, não é pelo meu desempenho. Quando eu digo esforçar, não é colocar força bruta. Quando eu digo esforçar, não é você tentar mostrar algo, mas é dentro do que você está vivendo, é dentro da sua realidade, praticar os ensinamentos da palavra de Deus, viver o que Cristo ensinou, lá dentro do seu trabalho, ser uma testemunha de Jesus, lá dentro da sua escola ou faculdade, ser uma testemunha de Jesus. Então, que o nosso encontro seja um encontro para nós recebermos da palavra, cultuarmos ao Senhor, recebermos da graça da sua presença, onde nós reabastecemos, de certa forma, o nosso espírito, fortalecemos o nosso espírito, mas o nosso trabalho não é aqui, o nosso trabalho é lá fora. O campo onde nós trabalhamos não é aqui dentro, o campo que nós trabalhamos é lá fora. Aqui dentro é muito fácil viver o reino de Deus, que dentro todo mundo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, legal, todo mundo feliz, domingo de manhã, que legal, acordei disposto, à beça, né? Mas lá fora não, lá fora é a nossa realidade.
é onde nós vamos testemunhar de Jesus. É onde nós somos chamados para dar frutos. E Jesus, ele é muito enfático na necessidade e na importância de darmos frutos, e frutos que permanecem. Todos aqueles que permanecem em mim, este dá muito fruto. E Pedro está chamando a atenção sobre permanecer. Pedro está chamando a atenção sobre a importância de nós permanecermos na graça, permanecermos na justiça, permanecermos na fé. Então, Pedro, ele está lembrando os irmãos, porque os irmãos estavam sendo bombardeados por falsos mestres. Os irmãos estavam sendo bombardeados por doutrinas legalistas que contradiziam o Evangelho de Jesus. A obra redentora é única e exclusivamente de Jesus. O meu esforço não me salva. O meu comportamento não me salva. O que me salva é a obra de Jesus. É por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Então, nós somos salvos pela graça. Então, Pedro está lembrando os irmãos. A graça é o bem imerecido de Deus. A misericórdia é a ação de Deus para nos livrar daquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? A morte, o castigo eterno, a maldição, o inferno. É isso que nós merecíamos. Mas Deus teve misericórdia de nós e não nos lançou para o inferno. E por sua graça, Ele nos deu Jesus Cristo. O que nós não merecíamos, a salvação, e nós recebemos a salvação por meio de Jesus. Amém, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, a justiça veio de Deus. É Ele quem nos justifica. Nós somos justificados pela obra de Jesus. Nós não somos justificados pelo nosso desempenho. O meu devocional, todos os dias, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, isso não me justifica diante de Deus. Isso não faz com que me torne melhor para Deus. O que me torna melhor é Jesus Cristo. O que me faz aceitável diante de Deus é Jesus Cristo. É a obra de Jesus. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu amo ao meu Senhor. Eu sou grato pela obra de Jesus, eu sou grato pelo amor de Jesus, eu sou grato porque Ele veio até mim, Ele me alcançou. Quando uma pessoa decide andar, decide por Jesus, não foi porque ela simplesmente tomou a melhor decisão da vida dela, mas porque a fé de Deus chegou para ela. A fé de Deus a alcançou. Salvação não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando uma pessoa é tocada pela fé de Deus, ela vai confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Está entendendo? Nada vem de nós. Nada que presta vem do homem. Nada. Então Pedro falou, não tentem cumprir a lei. Vocês não vão conseguir. Tiago fala assim, que adianta? De 10 você cumpriu 8.
9, se você tropeçar em um, você está perdido. É graça. Irmãos, é graça. É graça. Está entendendo o que eu estou falando? É graça. Não é porque você é legal. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você foi criado do Evangelho. É porque a graça de Deus chegou até você. É isso que faz a diferença. Então Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos. Irmãos, acrescentem à vossa fé a virtude. E o que Pedro quer dizer com virtude? Virtude é o ápice que uma árvore consegue chegar. Uma árvore frutífera, ela chega na sua virtude quando ela produz o fruto pelo qual ela precisa produzir. Então, acrescente à sua fé a virtude. A virtude é crescimento, é amadurecimento. Virtude é produzir frutos por meio da fé. A fé que vem de Deus, a fé que está firmada no que Jesus fez na cruz. Então presta atenção que Pedro, ele está dizendo, e a vossa fé, versículo 5, o conhecimento. E o conhecimento a virtude. Percebe que ele vai e vem. Então acrescente a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, mas a base, o fundamento do que Pedro está falando é a fé. A fé que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que vem de Deus. Então, Pedro está chamando os irmãos para uma experiência de sabor, de experienciar. Quando ele fala sobre conhecimento, e a palavra conhecimento e pleno conhecimento aparece nas epístolas de Pedro aqui, pelo menos umas 13 vezes. Eu queria que fosse 14, mas são 13, podia ser 12, mas são 13. Como disse Jesus, para um bom entendedor, né, que entenda, né? Então assim, aqui está falando que são 13. Pelo menos umas 13 vezes aparece. Esse conhecimento não é filosófico. Esse conhecimento não é intelectual. Esse conhecimento é experiencial. Você precisa experimentar Jesus. Você precisa saborear Jesus. Então assim, você precisa ver Jesus. João fala assim, o que vimos e ouvimos, e as nossas mãos apalparam do verbo da vida, isso vos anunciamos. Nós precisamos ver Jesus. Irmãos, quando eu estou dizendo ver Jesus, é muito mais do que conhecer intelectualmente. É muito mais do que um conhecimento intelectual que vem pela informação de um livro, de um comentário. Isso não te garante conhecer Jesus. Jesus é uma pessoa. Você tem umas descrições na Bíblia. Você tem descrições importantes na Bíblia, mas as descrições que nós temos na Bíblia não contemplam tudo sobre quem é Jesus. Jesus é o Criador do universo, Ele é antes de todas as coisas. Jesus é o Filho, a imagem do Deus invisível. Você acha que o nosso muito ler vai nos produzir um conhecimento real? Não. Nós vamos ler sim. Nós vamos meditar sim. Nós vamos procurar nas Escrituras sim. Mas Jesus falou para os fariseus: eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus falou para os fariseus: vocês procuram as Escrituras porque vocês acham ter nelas as palavras de vida eterna, mas a minha palavra é espírito e vida. O que Jesus está querendo dizer? Que quem toca em Jesus experimenta do seu espírito e da sua vida. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando? Presta bem atenção. Conhecimento intelectual não salva ninguém. Conhecimento intelectual não te torna melhor. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é quando nós tocamos em Jesus. É quando nós experienciamos Jesus. É quando nós ouvimos a sua voz. Eu tive várias experiências com Jesus na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, né? E eu continuo jovem, é claro. Então, assim, continuo tendo experiências com Jesus. Mas eu sou marcado por ter ouvido a voz de Deus. Eu sou marcado porque eu tenho convicção que Deus falou comigo sobre andar com Ele. Você precisa experienciar Cristo na sua vida. Você precisa tocar. A mulher hemorrágica, ela não estava querendo que Jesus olhasse para ela. Ela não estava querendo que Jesus tocasse nela. Ela não estava querendo a atenção de Jesus para ela. A mulher hemorrágica, ela já tinha ouvido falar de Jesus. A mulher hemorrágica sabia que Jesus era aquele que curava. Mas a mulher hemorrágica, ela não se sentia digna. E ela não era digna de estar no meio da multidão por causa do seu fluxo de sangue. A lei a impedia de estar no meio da multidão. Então presta atenção. A mulher hemorrágica, ela tinha um anseio, tocar nas vestes de Jesus. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus. Jesus não precisava olhar para ela. Ela queria ficar anônima. E quando ela tocou, Jesus falou: alguém me tocou. Sabe por quê, irmãos? Ela recebeu a fé de Deus. Ela recebeu essa fé que vem de Deus. Então, quando nós temos essa fé que vem de Deus, eu só preciso enxergar Jesus. Eu só preciso olhar para Jesus e isso me basta. Isso me basta, olhar para Jesus. Olhar para Jesus é tudo que nós precisamos. Enxergar Jesus. Quem você está vendo? Quem você está enxergando? 1 Coríntios 15, se eu não me engano, versículo 18 ou 19, Paulo fala assim: se você vive só pelos prazeres momentâneos dessa vida, você é a pessoa mais infeliz da terra. Se a sua esperança não é Jesus, você é infeliz. Se a sua esperança não é a graça, você está vivendo uma infelicidade, uma insatisfação. Nada te satisfaz. Então nós precisamos nos esforçar, como Pedro falou aos irmãos: acrescente a vossa fé a virtude. Então eu vou pregar o Evangelho, eu vou anunciar a Cristo, e quanto mais eu prego o Evangelho, mais a graça passa por mim, mais a justiça de Deus passa por mim. E um amigo meu costuma dizer: o cano por onde passa a água sempre fica molhado. Percebe o que eu estou falando? Se a graça de Deus está fluindo de você para outras pessoas,
está ficando da graça. Se a justiça de Deus passa por você para outras pessoas, está ficando da justiça na sua vida, está ficando imprimido, porque você e eu somos canais de Deus na terra, por onde a graça, o amor, a justiça e a virtude precisam passar. Então Pedro, ele está insistindo com os irmãos. E aí ele está dizendo, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio. Então, esses pontos até aqui, antes de entrar em piedade, piedade também pode ser considerado experiências que afetam o nosso interior. Sabe por quê que muitas vezes nós lutamos com o domínio próprio? Porque não estamos alimentando a fé. Nós lutamos com o domínio próprio porque nós estamos achando que o domínio próprio vai vir pelo esforço humano. E a fé vai me levar para o exercício da graça. Confiança. O domínio próprio não é algo que eu faço porque eu me esforço muito. O domínio próprio, ele vem por meio da fé, da confiança, do descanso. Perseverar é permanecer. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. É isso que diz as Escrituras. Precisa permanecer até o fim. Ah, eu creio em Jesus. Pronto, pronto não. Quem for fiel até a morte. Então, é ser fiel e permanecer até o fim. Eu sou fiel hoje, sou fiel amanhã, serei fiel depois de amanhã, e eu vou continuar fiel, por causa da graça que me sustenta. É por causa da graça. Não é por causa do meu esforço. Não é porque eu já li a Bíblia toda. Irmãos, ler a Bíblia toda e sempre deve fazer parte do nosso exercício como cristãos. Ler a Bíblia toda e sempre deve fazer parte da nossa conduta como servos do Senhor. Ler a Bíblia toda e sempre é algo que nós devemos fazer como o nosso café da manhã. Porque as Escrituras são as palavras do Deus eterno, que nos chamou. São os pensamentos de Deus. E nós precisamos nos alimentar dos pensamentos de Deus. Eu preciso. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Não importa, leia. A qualquer momento o Espírito vai chegar e você vai começar a entender. Agora, se o Espírito chega e você não tem bagagem, você não leu, você não está lendo, você não está se alimentando, ele vai vivificar o quê? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, irmãos? Isso é graça. A graça me leva à prática. Então eu preciso me esforçar, eu preciso me dispor a obedecer à graça. A preocupação de Pedro é que nós, como cristãos, não nos tornássemos ociosos, não nos tornássemos pessoas sem afazeres. Vocês recentemente estudaram a confissão de fé, e muitos de vocês, ou a maioria de vocês, ou todos vocês, assinaram a confissão de fé desta congregação. E certamente vocês foram exortados a servir em alguma frente, porque o servir faz parte do estilo de vida do reino de Deus. Servir é um estilo de vida.
Servir faz parte de quem é Jesus. Jesus veio e serviu com a sua vida. Jesus veio e serviu curando pessoas. Jesus veio e serviu com a palavra. Jesus veio e alimentou multidões. Jesus, ele representou Deus para a humanidade da época. E Jesus falou: se alguém quiser ser o maior, seja esse que vos serve. Então eu sempre digo, na igreja tem vaga aberta para quem quiser ser o maior. Você quer ser o maior? Então seja o que mais serve. Sirva, 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 é só isso. Sirva. E você vai encontrar a alegria no servir. Você vai encontrar a alegria de estar servindo no corpo de Cristo. Então Pedro, ele exortou os irmãos para não voltarem às velhas práticas, mas lembrarem que foram justificados, que foram santificados. E Paulo, em Tito 2:10, ele diz assim: e que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Pedro e Paulo falam que Deus é o nosso Salvador. E Pedro fala sobre Jesus ser Deus, como nós acabamos de ler. Então Jesus é Deus, Deus é o nosso Salvador. O Pai e o Filho são um, e nós somos colocados neles. Nós fomos colocados neles, e nós precisamos, irmãos, usufruir desse lugar onde nós fomos colocados. E eu tenho particularmente sentido cada vez mais, esses últimos meses, a necessidade de ver a fé crescendo no meio da igreja. Porque quanto maior for o crescimento da fé no meio da igreja, nós veremos os milagres voltando para o corpo de Cristo. Deus tem maneiras de agir. Deus tem formas de agir. E Ele não faz nada mecanicamente. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava com a mão sobre uma pessoa que eu conhecia. Eu não sei dizer quem era essa pessoa. E ela estava na cadeira de rodas. E eu estava com a mão sobre ela. E eu estava adorando a Deus, eu estava clamando: Jesus, levanta meu amigo. E eu estava assim, silenciosamente clamando: Jesus, salva o meu amigo. E de repente, ele deu um salto da cadeira de rodas e começou a declarar: Jesus me curou, Jesus me curou. Ele começou a andar. Lembre-se que eu estou falando de um sonho. E ele começou a andar de um lado para o outro. E assim, estava acontecendo uma reunião onde tinha vários irmãos e tinha ali outras pessoas na cadeira de rodas. E os irmãos Minério, vem para dentro. E eu entrei. E quando eu vi, falei assim: e mais um, agora, vamos embora. Aí impus as mãos. Nisso que eu impus as mãos e ordenei que eles levantassem, e eles não levantaram. Aí eu comecei a dizer: como assim? Como assim não levanta? Estou entendendo.
Aí vieram dois anciãos, que eu entendo que eram anjos, e falaram comigo assim: Abinério, não é copia e cola. Deus tem maneiras diferentes de fazer as coisas. Esse aqui, ó, é uma outra forma, é um outro jeito. Como que eu estava lá, na primeira parte do sonho? Adorando a Deus. Estava com as mãos sobre ele, adorando a Deus. De repente, Jesus chegou e ele levantou. Pedro estava indo com João ao templo chamado Formosa para orar. Eles estavam indo lá para o devocional deles. Eles estavam ali, de dois em dois, seguindo a sua prática. Mas eles encontram com um paralítico, pede dinheiro, e Pedro fala assim para ele: ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo o Nazareno. E o cara levantou. Então nós precisamos perceber quando Jesus chega. Nós precisamos perceber quando Jesus está. Nós precisamos perceber quando Ele chega perto de nós. Sabe, queridos? Tem um momento que Ele chega perto de nós. E eu quero insistir. Isso não é automático. Isso não é copia e cola. Isso não é simplesmente, ele fez aqui, ó, no passado, ele vai fazer de novo. Os irmãos saíram de uma reunião muito avivada, de muito poder e presença de Deus na Coreia do Sul. E foi uma madrugada de muita chuva, eles tinham ficado várias horas em oração, e eles estavam cheios de fé. Eles falaram assim: o rio transbordou, mas vamos passar sobre as águas, vamos embora. Aí eles foram, 7 irmãos, morreram 7 irmãos. Temos que tomar cuidado. Presunção parece fé, e não é. A presunção, muitas vezes, me faz jogar os remédios fora. E às vezes não é fé, é presunção. E vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu orei por um rapaz epilético da nossa congregação há anos atrás. E ele falou assim: olha, eu fazem 3 anos que eu estou tomando medicamento. E o médico disse que para eu ficar curado, precisam ser 5 anos tomando medicamento. E eu estou sentindo de Deus que eu não preciso mais desses medicamentos. E eu falei para ele assim: você tem certeza disso? Ele falou: eu tenho certeza disso. Ele estava tocado com a fé de Deus. Fazem 15 anos que isso aconteceu. A esposa dele não engravidava. Ela tinha cisto policístico, não sei o que, bababá e tal, e o útero dela era tomado por cistos. E nós estávamos orando e pedindo a Deus para que ela pudesse engravidar. E ele falou assim: esse mesmo irmão, eu senti que hoje Jesus tocou na minha mulher. E eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Você precisa perceber quando a fé de Jesus chega. Quando existe fé, não é presunção. E eu não estou aqui dizendo para ninguém: sai daqui e joga os remédios fora. Eu não estou falando isso. Estou sendo bem claro, por isso estou repetindo. Você precisa ter um encontro com Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos dessa experiência de tocar nas vestes de Jesus. Muitos anos atrás, 35 anos atrás,
pouco mais talvez, um grupo lá do Rio de Janeiro gravou uma música assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. É isso. Você precisa tocar nas vestes de Jesus hoje. Você precisa tocar. Vamos ter um tempo de oração. Será que nós podemos ficar em pé? Será que nós... Eu não estou pedindo para os músicos tocarem essa música, tá bom? Eu sei que às vezes é uma tortura quando alguém chega aqui e pede músicas de 40 anos atrás. Mas eu tenho lembrado de outras, sabe? Tem uma outra, bem antiga, é mais antiga ainda que essa, da minha infância, que diz assim: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos por mim feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Nós precisamos dessa percepção, irmãos, está entendendo? Rafael iniciou essa reunião aqui hoje, falando sobre estarmos sensíveis, mais apercebidos de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Você quer estar mais apercebido de Jesus? Vamos orar, vamos começar a adorar Jesus. Vamos adorar Jesus. E fala com Jesus: abre os meus olhos e faz-me enxergar-te. Abre os meus olhos, fala para Jesus: abre os meus olhos, abre, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso te ver. Sabe, o cego de Jericó, ele clamou, e enquanto pessoas estavam mandando ele calar a boca, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode chegar, pode vir mais à frente, pode chegar.